Alô, nossos seguidores, nosso Em Pauta, programa semanal, sempre um papo pontual, um papo bacana, descontraído, com informações a vocês que nos seguem no Rio Mafra Mix. E hoje o papo também vamos falar sobre o município de Rio Negro. Convidamos o engenheiro civil Edson José Guinter, ele que é secretário de obras aqui do município, também serviços urbanos e habitação. A gente vai conversar sobre Rio Negro. E claro que vocês que estão nos seguindo vão estar conosco, vamos tirar dúvidas e possivelmente vamos criar dúvidas também para futuros encontros no nosso Em Pauta, para aí também conversarmos um pouco mais. Engenheiro Edson Civil, secretário de obras, fique à vontade conosco, por gentileza, e conta um pouquinho já da sua vida de engenheiro, a sua trajetória. Ok, Márcio, minha saudação a você, saudação a todos os seguidores aí do Rio Mafra Mix. Primeiramente, inicialmente, dizer que é uma satisfação ter sido convidado aí para participar desse programa. Digo assim, de um programa, de uma forma de comunicação bem contemporânea e dinâmica aí que nós temos na cidade agora, para levar aí os assuntos em pauta aí para os nossos munícipes. Agradeço então o convite por estar aqui e me sinto muito lisonjeado por isso. Minha vida profissional, na realidade, eu fiz faculdade, Universidade de Blumenau, fiz a faculdade em Blumenau, me formei em agosto de 1986, já faz um bom tempinho. Venho de uma família humilde, meus pais nasceram e se criaram aqui em Rio Negro e Mafra também, nasci em Rio Negro. Meus pais infelizmente não estão mais conosco, mas tenho 4 irmãos, e infelizmente também, no final do ano passado, tivemos uma tragédia na nossa família. Perdi o meu irmão mais velho, o engenheiro Norton Guinter, e a minha mãe para a Covid, que não puderam resistir a isso. Mas tenho um irmão que mora em Curitiba, o Gerson, que trabalha com seguros, e um irmão que mora nos Estados Unidos, em Chicago, que é o Dalton, que tem a família por lá. Então, casei com a minha esposa Maria Levita Couros Guinter, minha eterna namorada aí. Tenho 2 filhos, os 2 são engenheiros, um engenheiro civil, Luiz Eduardo, outro engenheiro eletricista, Paulo Renato. Luiz Eduardo trabalha comigo aqui em Rio Negro e o Paulo Renato trabalha na VEG em Jaraguá do Sul. Então, assim, o início de formação é essa. Fui para a faculdade, fiz os 5 anos de faculdade em Blumenau e de lá comecei minha atividade profissional inicialmente aqui, com algumas atividades com escritório particular aqui em Mafra. Depois, um período de 4 anos, trabalhei numa parceria com a Prefeitura de Campo do Tenente, onde tive uma experiência inicial aí no setor público, lá como engenheiro de obras, não como secretário, e na época lá do saudoso Eloy Boldanese, Homero Grem, e também na gestão do Celso Vensky. Daí, voltei para Rio Negro, abri uma fábrica de casas pré-moldadas em concreto, daí o nome da minha empresa, Concretiza Engenharia, que está hoje fechando aí praticamente 30 anos de existência no nosso município. Trabalhei durante esse período aí de 30 anos como engenheiro responsável, assumindo obras públicas, executando obras particulares e principalmente serviços a terceiros. Ok? Então isso tudo me deu uma qualificação profissional que hoje me habilita talvez a estar assumindo aí a Secretaria de Obras, juntamente com algumas atividades que eu acho muito importante destacar nesse momento, que foram atividades sociais. Desde a participação de clubes de serviço, participei do Rotaract Clube de Mafra, juntamente com a minha esposa Levita, fui presidente de algumas entidades empresariais, entre elas a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, fui coordenador da coordenadoria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, aqui em Rio Negro, da FIEP do Paraná, presidente como falei, da Associação dos Engenheiros e da Associação Comercial aí. Então, essas participações nessas atividades me levaram a ter esse envolvimento com o órgão público, com as prefeituras, porque desde a elaboração do primeiro plano diretor de Rio Negro, já fui convidado como representante de entidade a fazer parte dela. Até na época era
eu estava representando a Associação dos Engenheiros para a elaboração do primeiro plano diretor do município de Rio Negro. E ali, esse convívio, essa participação, a gente acaba se envolvendo com as questões do município e conhece as pessoas que estão envolvidas, ok? Então, isso foi o meu início de carreira aí que me levou hoje a estar ocupando e a ter aceitado o convite tanto do professor James quanto do professor Alessandro a assumir a Secretaria de Obras do município de Rio Negro. Isso posto, vocês que nos seguem, já deu para ver a qualificação, o entendimento, já para perguntarmos sobre uma avaliação desses 9 meses do engenheiro Edson Guinter, engenheiro civil, à frente da Secretaria de Obras, também de Serviços Urbanos e Habitação. Nesses 9 meses, as dificuldades, os projetos que vêm pela frente. Em resumo, como é que está a sua secretaria? Ok, Márcio. Então, veja bem, a secretaria, o setor público em si é muito diferente do que a iniciativa privada. Porque na iniciativa privada, eu que fui empresário e construí obras para terceiros, a gente sabe que as coisas se resolvem às vezes num piscar de olhos, assim. Você tem decisões administrativas que são imediatas. No setor público, a coisa é totalmente diferente. Então, talvez o maior impacto que eu tenha sentido dessa diferença em 9 meses foi justamente isso. Querer trazer aquele anseio e aquela vontade de fazer com que as coisas aconteçam e, de repente, você impactar com todas as questões burocráticas que, infelizmente, fazem parte de todas as atividades do setor público. Quer sejam administrativas, quer sejam financeiras, quer sejam executivas, porque é muita burocracia que acaba impactando e não deixando as coisas acontecer. E talvez o segundo maior problema, já que vamos começar falando dos problemas, o maior problema que eu observei foi que, infelizmente, nós, desde janeiro, então, nesses 9 meses à frente da Secretaria, nós nos deparamos com um decreto 173 do governo federal que impediu e impede até final de dezembro de 2021 toda e qualquer contratação ou aumento de gastos públicos. Então, isso aí é uma coisa que nós estamos restritos àquilo que foi previsto no final do ano passado e que estava acontecendo e que a gente teve que se adaptar agora. E outra questão é o pico da pandemia da Covid, né, que trouxe enormes prejuízos, tanto para o desenvolvimento. O nosso gestor, prefeito até hoje, não conseguiu sequer marcar uma reunião presencial com um deputado federal, um senador. Então, isso é uma coisa que tem atrapalhado muito. Nós estamos com vários projetos em andamento, várias perspectivas de desenvolvimento travadas por uma situação que nos barra aí, que simplesmente estamos de mãos amarradas e não temos o que fazer. Mas são os ossos do ofício, né? Vamos ver se a gente supera o mais rápido possível a partir do encerramento desse decreto aí. E Edson, e você como um empresário, com toda essa nominata que você fez, como é que você administrar o funcionário público diferente da sua empresa, da própria Concretice? Há uma diferença? Sim, existe uma diferença grande na tomada de decisão. Então, assim, por exemplo, toda a irregularidade constatada na conduta de um servidor público, ele tem que ser encaminhado para um processo administrativo. Diferente do que uma conduta irregular, vamos chamar assim, de um funcionário na iniciativa privada, os trâmites de gestão são outros. Se tiver que fazer uma advertência, você faz a advertência. Se quiser fazer uma suspensão, você faz uma suspensão. Uma demissão por justa causa é coisa imediata, coisa que acontece do dia para a noite. Agora, na iniciativa privada, os processos administrativos, eles simplesmente são abertos e isso leva uma eternidade para ser resolvido e geralmente acabam sendo apaziguadas em função desse processo. Mas assim, eu vou te falar uma coisa muito sincera, Márcio, que é um grande diferencial de Rio Negro. E olha, eu vou te dizer, talvez tenha sido o fator principal de eu ter aceito esse convite para assumir a Secretaria de Obras de Rio Negro. O município de Rio Negro,
ele tem uma característica muito apropriada, é que assim, fazem 4 ou 5 gestões, vamos dizer assim, que os departamentos técnicos, principalmente da Secretaria de Obras, não mudam. Quer dizer, mudam os gestores, mas a continuidade das pessoas que trabalham nos departamentos técnicos, hoje a Secretaria de Obras, o departamento de projetos, eu tenho engenheiros lá que trabalham há 20 anos, outros trabalham há 15 anos, o nosso coordenador de projetos trabalha há 5 anos na Secretaria. Então eu já peguei uma equipe estruturada, que sabe o que está fazendo, que tem histórico de antecedentes e que fica fácil, quer dizer, mais fácil de você administrar, que é a minha função. Minha função hoje não é executar a obra, não é estar participando diretamente de coisa, é administrar tudo aquilo que já estava sendo executado, da forma como vinha sendo executado, com um melhor planejamento, um controle, uma organização, objetivando então a melhoria e a eficiência assim, da realização das atividades do setor público. Eu acho que esse diferencial que Rio Negro tem de mudar os gestores e não mudar os quadros técnicos, isso facilita muito e facilitou muito o nosso trabalho aí durante esses 9 meses. Detalhe também que geralmente você é seguidor, a gente também até não tinha esse conhecimento, muitas pessoas têm, outras não têm. A Secretaria de Obras, por exemplo, até o secretário de Obras vai nos falar, é assim, você está vendo um ginásio de esportes, é a Secretaria de Obras. Você está vendo o centro de eventos, é a Secretaria de Obras. Não, ele é desmembrado, mas tem a execução da Secretaria de Obras. Como é que funciona esse desdobramento? Foi bom você perguntar isso, Márcio, porque assim, muitas pessoas não sabem dessa diferença. Assim. A Secretaria de Obras é uma secretaria executiva. Então, por exemplo, diversos estabelecimentos públicos estão vinculados, por exemplo, às creches, às escolas, os postos de saúde, as praças, elas estão vinculadas, a ponte metálica, elas estão vinculadas a outras secretarias. Secretaria de Turismo, Centro de Eventos, por exemplo. O Centro de Eventos está vinculado à Secretaria de Turismo. Então, todas as ações desenvolvidas na ponte metálica, que foram agora a revitalização da ponte, com pintura, com iluminação, com ampliação agora da iluminação para a iluminação temática que está sendo instalada agora, que vai ficar uma beleza. Tudo isso são ações da Secretaria de Turismo, que vem para a Secretaria de Obras para quê? Para acompanhamento da execução dos serviços que foram contratados através de licitação pública pela Secretaria de Turismo. As creches, as escolas, a Secretaria de Educação tem todo o rol de obras que eles têm lá e que daí cabe à Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Educação, muitas vezes com recursos vindos da Secretaria de Educação, executados pela Secretaria de Obras, que fazem com que a gente faça a manutenção, faça a demolição ou a construção de novas obras ali, tudo com acompanhamento dos técnicos da nossa Secretaria. Então, quando chega um projeto de uma obra pública para a Secretaria de Obras, muitas vezes é para elaborar toda a documentação preliminar para a contratação dos projetos, dos projetos e dos serviços que vão ser licitados por aquela outra secretaria, certo? Então, muitas vezes a Secretaria de Obras ela está sendo solicitada de alguma ação que não depende dela, de dar uma resposta à altura, ou adequada naquele momento. E assim, os projetos que estão vinculados diretamente à Secretaria são, por exemplo, nós estamos planejando aí a revitalização do sistema do anel viário do município de Rio Negro aqui. Depois eu acho que nós vamos tratar especificamente disso aí, quais são as ideias, o que está sendo estudado e está sendo projetado para implantação. Então, todos os projetos de pavimentação que tem que ser de acordo com a origem, a fonte de onde vem o recurso, porque alguns recursos vêm do governo do estado, outros recursos vêm do governo federal, outros recursos vêm através de financiamentos, principalmente com a Caixa Econômica, só que cada linha de financiamento tem um critério executivo. Então, você vai fazer uma pavimentação asfáltica, dependendo de onde vem o recurso, ou de onde você vai fazer o convênio,
existe um perfil que tem que ser executado daquela forma. A base tem que ser com 15 centímetros, o perfil da pavimentação asfáltica tem que ser no mínimo 10 centímetros. Então, esses critérios tem que ter meio fio, tem que ter calçada, tem que ter implantação de rede de água pluvial, tem que ter implantação de rede de esgoto, não pode simplesmente chegar lá e fazer uma pavimentação numa rua que a infraestrutura não esteja implantada, até para evitar futuros transtornos, tanto de recursos que vão ser serviços que vão ter que ser refeitos, quanto obras que poderiam ter sido implantadas no momento adequado e depois sim complementadas com a pavimentação asfáltica. Então isso tudo é muito interessante e lógico, é complexo, mas para um pouco espaço de tempo que nós temos que andar um pouquinho mais, né, É o que nós vamos observar para os nossos seguidores, o nosso Em Pauta. Geralmente a gente faz uma trajetória de 20 minutos, mas o papo tá bom e agora nós vamos falar então do nosso dia a dia, principalmente no trânsito, a malha viária, como já falou o secretário de Obras, e vamos então entrar nesse planejamento, claro que é uma curiosidade geral dos nossos seguidores, da nossa comunidade e por que não também do Mafrense, porque trânsito envolve as duas cidades. O que está sendo planejado, o que se pode falar nesse primeiro momento? Ok, então nós todos conhecem a realidade aí, nós temos em horários de pico um estrangulamento muito grande aqui na saída, principalmente no entorno da Praça João Pessoa, e a Secretaria de Obras, com os seus engenheiros ali, nós estamos fazendo o trabalho de elaboração de um projeto de revitalização do anel viário, pegando nesse binário, vamos dizer assim, desde a Rua 15 de Novembro, a Getúlio Vargas, a Vicente Machado, até a Xavier da Silva. Tá? Então, vamos dizer assim, daqui até na Sanepar. Então, esse anel viário aqui, nós estamos fazendo um estudo que ele começou com uma apresentação, elaboração de 4 anteprojetos. Esses 4 anteprojetos foram sistematizados, nós estamos com 2 já definidos. E esses 2 que estão definidos, nós estamos fazendo agora, finalizando um estudo de sistematização para apresentar um projeto que esse vai ser socializado, como a gente diz. Nós estaremos levando esse projeto para discutir com a Câmara de Vereadores, para discutir com a Comissão de Trânsito que está constituída no município, para discutir com a Associação Comercial e Industrial. Por quê? Para que a gente não chegue lá e faça um investimento público, uma ação de implantação de uma obra sem antes ter discutido. É lógico que você não vai, independente do que você faça. Márcio, hoje se você mudar a mão dessa rua que faz frente aqui para o teu estabelecimento aqui, se você inverter a mão dela ali, você vai agradar metade dos munícipes que transitam aqui e a outra metade você vai desagradar. Não existe qualquer alteração que você faça no trânsito, alguém provavelmente vai ser prejudicado, outros vão ser beneficiados. Então é muito difícil você fazer um trabalho de modificação, de adequação do anel viário central, que nós temos, infelizmente, é uma barreira geográfica que nós temos. Nós temos, para o lado de lá, temos o rio e temos a ponte. E não temos como expandir o município para o lado de lá para fazer novas avenidas com mais largo, com mais espaço, com estacionamento. E hoje a quantidade de veículos que está aumentando, não é um privilégio de Rio Negro, mas a quantidade de veículos que aumenta nas cidades é exorbitante. Então, assim, esse mês aí foi introduzido então uma nova empresa para fazer o transporte coletivo. Vocês já notaram que o tamanho dos veículos que começaram a circular na nossa cidade, não digo que dobraram de tamanho, mas aumentaram com certeza. Então está sendo feito o estudo de aumento dos espaços para que esses ônibus tenham as suas paradas de ônibus adequada para aquele espaço, porque hoje algumas paradas que têm a sinalização que está indicada não permitem nem que o ônibus chegue no lado do ponto de ônibus para que o munícipe possa acessar o ônibus com segurança. Ele tem que ficar no meio da estrada. Então, isso tudo já na semana que vem já foi feito esse estudo. Semana que vem nós já vamos aumentar esse espaço. Só que tem lugar que tem, infelizmente, nós não temos esse espaço necessário. Vamos ter que fazer algumas adequações. E a grande, talvez assim,
uma coisa que já está decidido, que independente de ser no projeto sistematizado ou naquela ideia 1 ou ideia 2 que já foi apresentada, a abertura do calçadão é inevitável, vai acontecer a abertura do calçadão. Por quê? Porque para nós desafogarmos o entroncamento que tem na entrada ali da Avenida Alceu Charoski, para nós desafogarmos aquele entroncamento que hoje nós temos 4 veículos que chegam no mesmo tempo naquela entrada ali, nós obrigatoriamente vamos ter que fazer o aumento daí, ou transferir alguma parte do fluxo de veículos diretamente para o acesso à ponte Rodrigo Ajace pelo calçadão. No início de pensamento a gente pensava em fazer mão dupla, talvez até sentido duplo, mas isso foi descartado em função das estruturas que existem hoje, tanto de infraestrutura, de rede de água pluvial, de rede de esgoto. Isso daria uma mexida muito grande e um recurso muito dispendioso para a Secretaria ou para o município. Então, mas a abertura vai ser feita. Provavelmente daqui uns 10 a 15 dias nós vamos fazer já a remoção daquele quiosque que foi executado no centro do calçadão. Inclusive esse quiosque não estamos demolindo ele e descartando, nós vamos utilizar para fazer um quiosque lá no estádio municipal. Fazer uma adequação para utilizar todas essas estruturas de esquadrias, de porta, janela, enfim, tudo aquilo que dá para ser aproveitado ali, e vamos adequar um quiosque que já está sendo solicitado também pela comunidade. Claro que o trânsito é o momento mesmo que sempre é aquela curiosidade, e também a velocidade para esse ano ainda. Então, assim, como esse recurso é um recurso que vem através do Finisa, que é um tipo de financiamento assinado, já firmado na semana passada com a Caixa Econômica, esse recurso é um recurso que envolve, nesse total de investimentos aí, só esse recurso de financiamento de 5 milhões de reais. Então esse recurso, o contrato já está assinado e esse início de serviço já vai ser feito esse ano. Lógico que os projetos daí estão sendo adequados na Secretaria de Obras, encaminha para aprovação do Departamento Técnico da Caixa Econômica para ver se estão todos de acordo com a legislação, e daí a licitação das obras para contratação das empresas para executar esses serviços já no início do ano, que nós vamos estar retomando e dando início a essas atividades. Nós falamos então do trânsito, Vicente Machado, 15 de novembro, isso. Getúlio Vargas e também a Xavier da Silva. Isso. Mas tem a Rua Riachuelo, que também é uma rua para fuga. Tem a Rua Riachuelo, tem a Rio de Janeiro também, que é uma situação que a gente está estudando ali. Então, assim, tudo isso na implementação dessa mudança do anel viário vai depender do que ficar definido para daí contemplar essas transversais, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é interessante, que já está nesse estudo também, além do anel viário, é a revitalização com lâmpadas LED em toda Saturnino Linto. Isso é uma coisa imediata, sabe que a ideia do prefeito é transformar Rio Negro numa cidade LED. Então nós já estaremos agora de imediato substituindo as luminárias da avenida, desde lá do trevo de entrada lá da Souza Cruz até aqui embaixo, nós vamos fazer toda a substituição das luminárias já por lâmpadas luminárias LED. E também numa parceria com o DR do Paraná, nós estamos fazendo um estudo, a engenheira já veio para Rio Negro, já fez um estudo, e eles estão disponibilizando um recurso financeiro para nós fazer uma adequação da sinalização de todas das rotatórias que temos, das 4 rotatórias que temos nessa avenida. Esse é o detalhe até, porque a discussão, a dúvida, rotatória e simplesmente um cruzamento. Como a prefeitura, a engenharia de trânsito, o próprio Obras, define, é uma rotatória ou é um cruzamento? Então, como ela é uma circulação de veículos que contornam a área central, ela é uma rotatória. Não tem como escapar dessa caracterização de ser uma rotatória. Só que hoje, em função sei lá como dizer isso, ela não está sendo, a sinalização de trânsito, o CONTRAN, ele define não é correta. Ele não está sendo correta, ela está sendo, por hábito, vamos dizer, por hábito das pessoas, a preferência é de quem
está descendo a avenida, vamos dizer, e não aquela pessoa que o veículo. Só que daí tem a questão da dimensão da rotatória, mas esse estudo e essa adequação de que nós vamos precisar fazer é que está sendo feito pelos técnicos do DR, inclusive com disponibilização de recursos para sinalização, sabe? Então, as adequações das obras civis que vão ser necessárias vão ser por conta da prefeitura, mas toda a sinalização vertical e horizontal, o DR vai disponibilizar uma verba aí para a gente fazer essa adequação dessas 4 rotatórias, que vai ser muito importante também, né? E isso até dentro da nossa conversa, a educação no trânsito, né? O conhecimento para facilitar. A Pirambeira entra em algum estudo em algum momento? Isso, então a Pirambeira, agora o que a Secretaria de Cultura está fazendo um trabalho, inclusive com uma parceria com a Sanepar, de um projeto de revitalização lá da pedra caída lá. Então ali está sendo feito todo o estudo preliminar ali para contratação do projeto arquitetônico. Porque assim, ó, isso é uma coisa que vai envolver um pórtico, um portal de acesso, uma rampa de acesso ao rio, toda a adequação do entorno da pedra caída, inclusive a Sanepar está ampliando os espaços ali da estação de captação de águas do Rio Negro, e eles querem, nessa parceria, revitalizar tudo aquilo ali, e a Pirambeira daí vai entrar mais ou menos nesse sentido ali de junto com essas obras de revitalização lá do espaço da pedra caída, que é tombado lá, de a gente poder fazer algum trabalho da pavimentação urbana. Mas eu acho que assim, até gostaria de fazer um comentário, você falou da questão da educação do trânsito, né, Marcos? Nós temos, assim, ó, um desafio muito grande com a Secretaria, com o Departamento de Trânsito, é assim, ó, de definir o que nós vamos fazer para fazer o controle do que está sendo, dos abusos que nós estamos tendo no trânsito. Existem inúmeros pedidos de lombada por causa do excesso de velocidade. Se você chegar em qualquer horário, aí no final de semana, na 15 de novembro ali, do trevo ali, assim, do posto do posto que tem ali até lá em cima na coisa, não é os motoqueiros, mas existem pessoas que saem dali e chegam numa velocidade de 100, 150 por hora lá em cima na avenida lá. Então nós temos que ter uma forma de fazer esse controle de redutores de velocidade. Agora, será que a lombada é a mais apropriada? Será que a lombada é eletrônica? Mas quanta gente não vai gostar dessa implantação, dessa medida que vai ser tomada? Então essa decisão está agendada para a semana que vem, até se você quiser participar da reunião do Conselho de Trânsito. É uma reunião que vai ser colocado em pauta esse assunto para ver qual a ideia dos conselheiros lá, para ver que tipo de redutor de velocidade nós vamos implantar na cidade. Se vai ser lombada ou simplesmente fiscalização e punição dos infratores, ou vamos pôr lombada eletrônica, ou alguma coisa tem que ser feita, porque as tragédias aí estão prestes a acontecer do jeito que está sendo utilizado. E não é só aqui no centro, não. Nós temos várias avenidas aí que foram pavimentadas, e um grande diferencial de Rio Negro, talvez muitos dos seguidores aí do Rio Mafra não conhecem essa realidade, mas Rio Negro está entre os melhores índices de habitação do estado do Paraná. E o índice que mais fortalece esse fato é que nós temos 75% das ruas do perímetro urbano pavimentadas com toda a infraestrutura implantada. Captação e despejo de águas pluviais, rede de esgoto, pavimentação com meio-fio e calçada. Então, 75%, olha, são muito poucos os municípios do estado do Paraná que têm esse percentual de ruas pavimentadas. Isso dá um grande alívio para nós, porque você fazer manutenção de uma via pavimentada é muito mais prático e muito menos oneroso do que fazer uma manutenção de vias rurais. Nosso programa é em pauta. O papo está muito bom, o papo está excelente, tem muita coisa para ser conversada. A gente vai ter que, já estamos na nossa reta final. Claro que já reforçando e fazendo esse convite ao engenheiro
Edson Guinter, secretário de Obras aqui do município, para retornar, porque vai ter muita conversa. O principal hoje seria principalmente uma coisa, né, que está difícil, que é o trânsito, maneiras que vão acontecer no nosso município. Para finalizarmos, Edson, alguma observação que passou de repente despercebido dentro desse raciocínio? Isso, então assim, nós falamos mais do perímetro urbano, assim, mas não esquecendo que Rio Negro tem uma característica atípica também. Você veja, dentro da administração da Secretaria de Obras, nós temos duas localidades descentralizadas, que é a Fazendinha, que nós estamos a 25 quilômetros da Fazendinha, e o Lajeado dos Vieiras, que nós estamos a 45 quilômetros. Então, assim, ó, são duas comunidades que merecem um maior respeito e nós temos procurado dar atenção máxima para que esses convênios de pavimentação de estradas rurais aí, atendemos aí 5 quilômetros para a Fazendinha, já estão encerrados esse mês aí, e atendemos aí toda a manutenção de estradas até no Lajeado dos Vieiras, que foi lá na divisa praticamente com a nossa subprefeitura, com as atividades da nossa subprefeitura. Então, eu acredito que num futuro, aí, num outro momento, a gente pode trabalhar alguma coisa, falar da área rural, do que a Secretaria de Obras tem e está fazendo para atender esse pessoal. A nossa rota escolar, a nossa diversidade da malha viária rural aí é muito grande, nós temos enormes dificuldades, mas é tal história. Está tudo sob nossa responsabilidade e, dentro da medida do possível, procuramos atender todas as solicitações que são feitas dentro da capacidade, da estrutura de equipamentos, de pessoas e recursos financeiros que estão aí disponibilizados para a nossa Secretaria. Acredito que, num primeiro momento, esse bate-papo, como se diz, é um bate-papo bem informal, esclarecedor. Eu, esses dias, até participei de uma reunião da Câmara de Vereadores e disse, ó, todas as vezes que for solicitada a minha presença aqui na tribuna da Câmara, tenho certeza que eu vou vir aqui para justificar as coisas que estão acontecendo, jamais para vir dar desculpa, porque a desculpa não leva a nada. E a justificativa, você indo lá e dizendo se foi feito ou não foi feito, como foi feito ou por que não foi feito, você vai dizer e justificar. E eu acho que é esse o objetivo que eu tenho aí dentro desse meu compromisso com o prefeito professor James aí, com o professor Alessandro nos próximos 3 anos e meio agora, né? Porque já meio ano praticamente já foi, ok? Edson, muito obrigado. Esse momento já está bem próximo, né, de você fazer esse retorno conosco, porque o papo foi muito legal, foi muito agradável. E com certeza, né, os nossos seguidores aguardando esse retorno para conversarmos um pouco mais do nosso município e da sua secretaria. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Minha saudação a todos os seguidores aí. Até a próxima. Até a próxima. Nosso Em Pauta retorna semana que vem com mais bate-papo, sempre assuntos aí pontuais, descontraído, falando do município rio-negrense, claro, município mafrense também, mas hoje o papo foi com o engenheiro Edson Guinter, ele que é secretário de obras aqui do município e também de serviços urbanos e habitação, contando um pouco do que vem pela frente para melhorar a nossa vida aqui no município. Até outra, até lá.